coordenador da Liga de Slow Medicine, e o Prof. Marcelo Gonçalves, que também é médico de família e comunidade, mestre e doutor em epidemiologia, médico do Serviço de Atenção Primária à Saúde do HCPA, professor da Faculdade de Medicina da URGS e do Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia e vice-coordenador do Telesaúde Rio Grande do Sul. Profs, então, é com vocês. Então, boa noite, pessoal. Primeiramente, é um prazer estar com vocês aqui. Acho que começo eu, né, Chico? E é uma honra também estar dividindo essa bancada virtual com o professor Francisco Arcego, para os íntimos Chico. Então, o tema de hoje, eu vou abrindo minha tela aqui, eu vou fazer a apresentação. Todos veem minha tela? Sim, prof. Espera aí, está no modo apresentação ou não? Ainda não. Deixa eu só organizar aqui. Vou ver se... Opa, só um pouquinho, peraí. Agora, está no modo apresentação? Agora sim. Tá. Então, esse é um tema bastante caro para mim, que é a questão da longitudinalidade, né, ou continuidade do cuidado. E esse enfoque, então, junto à atenção primária, ele faz parte, então, dos grandes atributos, né, dos atributos principais que a gente tem dentro da atenção primária, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês ao longo desse encontro, né? Então, a ideia vai ser falar um pouco do conceito esse de longitudinalidade ou continuidade do cuidado, trazer um pouco de como se faz essa avaliação aqui no país, em outros locais também, e buscar um pouco da evidência do que está sendo, do que tem sido visto e pesquisado sobre continuidade do cuidado. Essa frase aqui, então, é retirada do livro do McQueeney, né, que é o Manual de Medicina de Família, e ela resume assim bastante bem assim a questão da importância que a gente tem da continuidade, de acordo também com a faixa etária, né? Então ele diz que pessoas jovens e saudáveis não se importam em consultar médicos diferentes a cada visita, né? A cada encontro. Entretanto, essa visão muda quando se é idoso ou se é portador de multimorbidades, onde ter a continuidade de um médico faz a grande diferença. Então, assim, né? Quando não se tem doenças ou se tem episódios agudos de problemas de saúde, o que se quer muitas vezes é só resolver o problema e o quanto mais rápido possível for e sem grandes burocracias, né? Mas se a pessoa acaba necessitando do serviço de saúde com uma certa frequência, e isso, a idade vai fazendo com que se tenha uma maior frequência ao serviço de saúde, e quem é portador de doenças crônicas também, essa questão do vínculo, da relação médico-paciente, ela muda muito, e ela passa a ter um papel e um peso nos desfechos, e aí a gente vai ver assim, desfechos dos mais variáveis, né? Desde as questões de satisfação, que é uma questão importante, né? A satisfação que se tem com o cuidado, com o atendimento que é dado médico da equipe de saúde, quanto a desfechos mais duros, né, como mortalidade, como internação por condições sensíveis à atenção primária, que isso eu vou falando para vocês um pouco ao longo da noite. Então, só para relembrar para todo mundo, ou alguns serem apresentados aqui, a questão da definição de atenção primária, né? Para a gente dizer que um serviço de saúde, ele tem uma atenção primária de qualidade, ele precisa ter pelo menos esses 4 atributos essenciais. Tem que ter acesso de primeiro contato, tem que ter um cuidado continuado, longitudinal, tem que ter coordenação do cuidado e tem que ser integral. Então, a gente não pode ser um serviço de saúde restrito a uma faixa etária, a uma determinada patologia. Então, esses 4 atributos, eles são essenciais. E se a gente quer ter um serviço que seja
mais forte do ponto de vista da atenção primária, do cuidado que ele oferta para as pessoas, os atributos derivados, eles vêm a qualificar ainda mais. E aí passa pelas questões de orientação familiar, orientação comunitária e competência cultural. Então, esses atributos, eles já existiam, eles eram descritos em diversos trabalhos, mas em 92, a professora Barbara Starfield, que é a pessoa que organiza esses atributos de forma que a gente possa identificá-los nos serviços e também avaliá-los. E isso eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês em relação ao instrumento que ela criou, que foi depois difundido em vários países. Um deles aqui é o nosso, que o nosso grupo fez a tradução do instrumento de avaliação da atenção primária, e ele tem uma parte, um foco específico para a longitudinalidade, mas isso a gente vai ver mais adiante. E os critérios da Bárbara continuada de atenção, assim como sua utilização ao longo do tempo. E, além disso, a ligação entre a população e sua fonte de atenção, e aí pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o serviço de saúde, se não tiver uma figura identificada, né, deve refletir em fortes laços interpessoais, que expressem a identificação mútua entre os pacientes e os profissionais de saúde. Então, além de ter a fonte continuada de atenção, que aí entra o serviço de saúde, o profissional de saúde, nós também temos que pensar que essa relação ela tem que ter uma qualidade e uma força entre esses dois componentes aí, né, envolvidos, a pessoa e o médico, no nosso caso aqui, que vai qualificar cada vez mais. Então, a gente pode ter relações continuadas que não têm uma forte relação interpessoal. Então, quanto mais a gente consegue ter esses dois componentes dentro do atributo de maneira efetiva e eficaz, a gente consegue ter uma melhor continuidade do cuidado, né? E isso vai refletir nos vários desfechos aí de saúde que a gente vai ver. Para isso, a gente tem que pensar em algumas coisas de serviço de saúde, né? Então, para botar a longitudinalidade na prática, a gente vai depender de várias questões. Uma delas é tu ter uma população e uma capacidade entre a oferta que o serviço de saúde, seja o consultório individual do médico, seja a equipe de saúde da família, de estratégia de saúde da família, tem que ter um balanço entre o número de pessoas atendidas e a capacidade desse serviço de atendê-las, né? Então, vai ter também uma questão muito de processo envolvido, que vai ser o desempenho, a prestação de atenção, da atenção por parte dessa equipe, né? Como é que estão montadas as agendas? As pessoas têm acesso ao serviço de saúde, e se as pessoas têm acesso, elas reconhecem aquele serviço de saúde como sendo um serviço que as acolhe, elas conseguem ter uma utilização desse serviço, que isso também é uma coisa importante, né? Não basta a gente ter um serviço todo montado, se as pessoas com acesso facilitado de N formas, se essas pessoas que vão ser atendidas naquele local, elas não percebem aquele local como sendo um local que as acolha, e o acolher de diversos sentidos, né? Desde a forma como elas são recebidas dentro do local, e sempre que eu falo isso, eu lembro de uma reunião que eu participei de um conselho local de saúde lá na Zona Norte, em Porto Alegre, onde foi uma comunidade, foi uma representante de uma comunidade que fazia de uma ocupação que tinha lá, que eles foram com uma demanda para pedir para serem atendidos numa outra unidade de saúde que ficava uns 2 quilômetros a mais do que a unidade que tinha sido destinado para elas, porque porque a reclamação deles era, olha, a gente entra dentro da unidade, ou dentro do bairro que está a unidade, que era um bairro de classe média, média alta, nós somos olhados como um olhar diferente, como se a gente fosse roubar alguém aqui dentro. Então, a gente prefere ir para uma unidade que fica 2 quilômetros aqui, mas que a gente se sente bem tratado. Então, essa percepção também das pessoas, né? Se o local que ela está recebendo, que foi destinado, é acolhedor, e isso faz diferença também, não só no acesso, mas também na continuidade desse cuidado. E isso vai refletir, com certeza, depois no quanto de qualidade de saúde a gente vai conseguir produzir aí.
Então, se a gente for pensar na longitudinalidade na prática, o que, que a gente tem de exemplos que podem ser colocados para melhorar essa longitudinalidade? Então, a gente pode pensar na questão dos prontuários estruturados e adequadamente preenchidos e ter uma informação disponível, o reagendamento de consultas médicas ou enfermagem, ou a consulta que for do profissional de saúde, de maneira que seja facilitada, a busca ativa de faltosos e a consulta em atenção primária, que aí a gente vem agora com as questões do pós-pandemia, com um grande acréscimo que se teve na possibilidade de se ter consultas remotas. Cada um desses pontos eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Então, no prontuário médico, a gente tem várias questões que podem ser efetivas, né, para se melhorar a longitudinalidade. E aqui a gente pensando muito mais numa questão de serviço, né? Então, vai ter a questão da longitudinalidade individual, mas também tem uma questão de longitudinalidade de serviço. E se a gente for pensar em serviços como o nosso, ele do Santa Cecília, né, do Serviço de Atenção Primária do Clínicas, que nós temos uma rotatividade de profissionais, principalmente em função dos residentes e dos doutorandos que passam dos internos, é fundamental ter prontuário médico bem preenchido, né? Então, tem várias questões que a gente pode tentar melhorar no registro, né? E na organização desses prontuários. Ter prontuários de família versus individual, então tu ter um localizador que consiga agregar o prontuário das pessoas que são daquela família, pode ser um número do prontuário familiar que a gente consiga buscar de todo mundo e pesquisar questões de saúde que possam ser de interesse. Quem trabalha ainda, os locais que trabalham com prontuários de papel, é mais fácil, tu tem pastas onde tu coloca o prontuário de toda a família e quando tu vai atender, tu olha aqueles prontuários e vê situações de familiares ali que podem estar interferindo e que podem ajudar na nossa conduta com o paciente que está ali sentado na nossa frente. Ter as informações disponíveis e organizadas, e isso vai muito também de como está montado o prontuário eletrônico, né? Se vai ter lista de problemas, se a gente vai ter uma lista de medicamentos que consiga estar atualizada, isso pode ser no prontuário, numa área tipo de capa, folha de rosto, assim, do prontuário eletrônico, né, ou do prontuário de papel, mas também pode ser feito a cada consulta, né? Então a gente usa as hashtags, né, para copiar a lista de problemas e ter os de medicamento. Qual é o grande problema que a gente acaba tendo nisso, né, muitas vezes? É só fazer o copia e cola. E aí não fica com problemas atualizados, não fica com os medicamentos atualizados e só vai fazendo replicando uma informação que já está desatualizada. Então, isso é importante, se for fazer, sempre revisar se está o mais atualizado possível. A utilização do método DWID, né, que é o formato aquele da gente fazer o registro, né, com o subjetivo, o objetivo, a avaliação e o plano para aquele paciente, e isso é mais ou menos internacionalmente utilizado. Isso dá concisão para a gente escrever, organização e deixa claro qual é o plano para a próxima consulta, né? Ter formatos para a gente conseguir fazer relatórios de quem faltou às consultas, e aí dá para a gente pensar em alguns aspectos, em algumas condições de saúde, né, tipo pré-natal, puericultura, diabéticos, a gente poder fazer essas listas de pacientes que precisa ter um monitoramento mais próximo para dar esse segmento, essa longitudinalidade do cuidado, né? E outras coisas que aí entram um pouco mais de tecnologia da informação, mas que também não é nada impossível de se fazer, é a questão de ter prontuários eletrônicos inteligentes, onde entra um paciente de determinada idade, com determinada condição de saúde, o prontuário mesmo já te avisa, olha, esse paciente, vocês tem que ser visto a hemoglobina glicada dele, a última faz mais de 6 meses. E isso ele te avisa na hora, quando tu abre o prontuário e ele viu que a última data da glicada dele faz mais de 6 meses. Isso dá para se montar para qualquer condição de saúde que se queira, né? As questões, então, de pensar na agenda, né? A agenda é algo, é um definidor importante, tanto do acesso das pessoas
a gente, aos profissionais de saúde, quanto aos serviços de saúde, né? Então, pensar na estrutura de agendas, né? E aí tem vários formatos de se pensar. A gente tem trabalhado ultimamente em vários locais, o Santa Cecília agora com a questão da pandemia, a gente deu uma retrocedida por um sistema onde ficou muito mais voltado para as questões de demanda espontânea e também de agendamento por telefone, pelas questões de restrições da, da circulação das pessoas no serviço de saúde, mas um formato que é o de acesso avançado, é onde tu tem consultas disponíveis por um período mais curto de tempo, mas com uma oferta maior, para tentar evitar que se faça os reagendamentos longos, como de 2 meses, 3 meses, porque isso, quando se avalia, a gente vê que tem uma taxa de absenteísmo, né, de falta muito grande. Formatos de agendamento, né? Telefone, internet, WhatsApp, outras plataformas que a gente consiga utilizar. Quanto mais acesso e mais facilidade a gente consiga dar para as pessoas contactarem o serviço de saúde, melhor a gente consegue organizar a continuidade do cuidado. O que se tem que... alguns cuidados que a gente vai ter que ter, e é um nó grande, né? Provavelmente o professor Francisco vai estar comentando com vocês também, a questão dos hiperutilizadores, né? Porque quando a gente acaba tendo uma facilitação, muitas vezes existe um grupo que às vezes precisa ter aquela quantidade grande de consultas, e outras vezes a gente poderia pensar em formatos de tentar espaçar um pouco mais as consultas ou substituir essas consultas individuais por atendimentos em grupo ou outras demandas que a pessoa tenha. Então, busca ativa e prevenção de faltosos, de novo, cara, a gente tem agora toda a questão aberta com a pandemia do uso da tecnologia, né, da questão do telemonitoramento, de poder fazer o agendamento das consultas à distância, né, e aqui eu já vou focar na consulta remota, e se a gente for pensar dentro da questão do acompanhamento de pacientes crônicos, que a gente conhece, e que muitas vezes as consultas são para retornos, para avaliações da condição crônica, de como ela vem se mantendo, de reforço de autocuidado, de reavaliação de alguns exames complementares. Boa parte dessa longitudinalidade a gente pode colocar dentro de um atendimento remoto. Está tendo agora, não sei se vocês têm acompanhado, uma discussão entre o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira, né? O Conselho Federal de Medicina, ele quer vetar que não se possa fazer a primeira consulta remota de algum paciente que está chegando ao serviço ou que está chegando ao consultório individual do seu médico, né? Da sua médica. A Associação Médica Brasileira, ela diz, olha, isso vai da autonomia do profissional de saúde, é a autonomia do médico em definir. Quem tem estudado e visto um pouco mais sobre as questões de consulta remota, vê que tem várias situações onde uma primeira consulta, ela pode ser feita no formato remoto, né? Porque o mais importante quando a gente vai pensar na consulta remota é que ela possa ser, é que tem que se identificar nela, e não importa o momento, pode ser no início da consulta, no meio ou no fim, quando se tem necessidade de que aquele paciente seja visto presencialmente. Então, isso é a coisa fundamental, mais do que determinar por lei se vai ser a primeira consulta, pode ou não, é ter claro que se precisa fazer a conversão para o modo presencial, ser visto presencialmente, isso tem que ser feito. Se isso estiver claro para o profissional de saúde, sem problema nenhum, fica na autonomia dele para definir se vai ser visto ou não vai ser visto aquele paciente de forma remota. Bom, tem componentes aí para se avaliar a longitudinalidade, tem instrumentos que avaliam a continuidade especificamente, né, vendo questões tanto temporais quanto a questão pessoal, né, ao longo do tempo e essa a relação interpessoal mais forte. E os estudos, eles têm mostrado que o acreditar que o profissional fará o que é melhor para o paciente está altamente relacionado com a satisfação da atenção. Isso já entra um outro aspecto também, que eu vou comentar rapidamente com vocês, que é a questão de como é que as pessoas são vinculadas aos profissionais de saúde, né? Então, o Brasil,
que tem um sistema nacional de saúde, né, de cobertura nacional, que é o SUS, ele definiu a questão da população, da vinculação da população à estratégia da família, à atenção primária, ao território. Poucos países fizeram isso, né? A grande maioria dos países, ela faz um formato que se chama de lista de paciente, onde o professor Francisco, o professor Marcelo, eles vão ter uma lista com pessoas que têm o seu nome naquela lista. Não, eles não vão ser responsáveis por um território que pega a Ramiro Barcelos, a Protásio Alves e a Silva só. Não, eles vão ser responsáveis por pessoas. E os estudos que trabalham com a questão de longitudinalidade, eles veem que a longitudinalidade, pessoa a pessoa, médico-paciente, ela é melhor, ela é maior, ela é mais forte do que aquele onde tem a população um profissional. Porque ele pode pegar vários profissionais do mesmo serviço, né? Ele tem aquele acompanhamento na unidade de saúde, mas ele pode ir variando de profissional a profissional. Então, isso tem sido cada vez mais discutido no país, né? Então, várias associações que muitas vezes tinham a ideia de que o território era importante, têm mudado já a visão para pensar assim, que a lista de pacientes ela possa ser mais importante, principalmente pensando nas questões de longitudinalidade. É mais difícil, tem que se fazer uma busca grande das pessoas e vinculá-las às equipes, aos profissionais de saúde. Mas esse me parece que vai ser cada vez mais o caminho para a gente pensar na questão macro da longitudinalidade. Então, esse aqui, só para apresentar para vocês, é a versão atualizada do PCA Tool, que é o instrumento de avaliação da atenção primária. Eu coloquei aqui o componente, só uma parte dele, né, da longitudinalidade, e já mostrando para vocês aqui uma parte dele que a gente atualizou já em função das novas tecnologias. A gente aqui não tinha ainda questões de possibilidade de consulta remota, né? Mas então aqui a gente já colocou, botando as possibilidades de contato com o seu profissional de saúde, né? O WhatsApp, o Telegram, o Skype, o Hangout, que são formatos também de se manter o acompanhamento das pessoas quando o serviço de saúde está fechado. Então, o PCA-Tool então, foi validado aqui pelo nosso grupo de pesquisa de atenção primária aqui de Porto Alegre, sob a liderança do professor Erno Harsheim. Então, aqui algumas evidências só para já me encaminhando para o final, acho que eu vou ficar dentro do meu tempo dos 25 minutos. Então, assim, o que tem se visto com as evidências, né? Que um médico específico, aqui de novo, né, a questão do não é serviço, mas médico específico, vai ter melhores prescrições de imunização recomendada para as pessoas, para as crianças, adultos, um melhor rastreio para exame de câncer de mama, menos hospitalizações para problemas ambulatoriais simples. Ingestão de medicamento, então, adesão para tratamento, principalmente com antibiótico para crianças, é maior quando se tem um médico de referência, que acompanha essa família. As questões de satisfação, então, em várias pesquisas, em várias épocas, mostrando que quanto maior, mais longa a relação médico-paciente, maior a satisfação. Então, quanto mais tempo, e aqui esse último estudo aqui do norueguês, ele mostra que é 30% maior quando a relação é há mais de 5 anos. Serviços preventivos, então, para mulheres, também se viu. A questão de atenção preventiva, ela aparece em vários estudos, né? Quanto maior a relação, mais tempo, mais longitudinal, maior a chance daquelas pessoas, daquela população, receber serviços preventivos. Aí vocês pensem o que quiserem de prevenção. Coleta de preventivo, rastreamento de câncer de colo, o que for. Reconhecimento também de problemas psicossociais. Então, sair do escopo orgânico e ver as questões macro, de ambiente, familiar, psicossociais, também é favorecida quando se tem uma relação de longitudinalidade maior. Esse aqui também mostrando, e aqui só para
a primeira coluna aqui, essa é a identificação com um profissional e a identificação com um serviço de saúde. Então, vocês veem que na coluna da relação com o profissional, todo ele é mais presente, né? Melhora do reconhecimento de problemas, diagnóstico mais preciso, enquanto que no serviço vocês veem que ele é um pouco mais frágil. Então, essa relação pessoa a pessoa, ela tem um papel, na qualificação do cuidado bastante claro. Então, esse aqui também é só repetir, é só algumas coisas mais de evidência relacionadas a internações por condições sensíveis à atenção primária, que são condições em que, se tu tiver uma boa atenção primária, não deveria hospitalizar. Então, mostrando todos eles, né, que a maior continuidade do cuidado tem um melhor desfecho, ou seja, menos internações por essas condições. E aqui um papel também importante na idade, quanto mais velho, maior é a proteção, um pouquinho maior do que os mais jovens, e também questões crônicas, quando se tem doenças crônicas, maior a proteção para internações por condições sensíveis. Esse aqui, então, só para dizer para vocês que tem um artigo novo, recente, agora de 2020, que é uma revisão sistemática sobre continuidade do cuidado e mortalidade dos pacientes. Então, foram estudados 13 estudos, a grande maioria deles com populações específicas, né, e 2 deles com populações inteiras de atenção primária, e o que eles viram, assim, né, que a grande questão é assim, a relação médico-paciente, o número de consultas, o tempo colocado nessa relação, ele tem um impacto importante. Em 9 desses 13 artigos, reduziu mortalidade, com estatisticamente significativo. Então, era só para dizer que depois, se vocês tiverem interesse, eu encaminho esse artigo para vocês darem uma olhada. Mas esse era fazer um panorama inicial, assim, com conceito, questões práticas e as evidências sobre longitudinalidade, e aí eu fico à disposição de vocês depois para as discussões. Deixa eu sair aqui. Passo a bola para ti, Chico. Deixa eu só ver aqui, pessoal, para eu mandar o meu... Então, tá. Conseguiram ver? Sim, Ótimo. Então, tá. Bom, pessoal, deixa eu só ver se eu estou conseguindo... Tá. Então, para mim, queria só dar os parabéns pela iniciativa, juntar as duas ligas, excelente iniciativa, e para mim, gostaria de agradecer o convite, e também para mim é uma honra, Marcelo, dividir o espaço contigo. Bom, o que eu ia comentar é que, assim, rapidamente, não tem dúvida de que a continuidade, ela, por um lado, aumenta a satisfação dos pacientes, diminui os custos, melhora os desfechos, e aí o Marcelo, acho que falou bem sobre, explorou super bem essa questão do desfecho, é bom para todo mundo, e também aumenta a satisfação dos médicos, e talvez é isso que eu queria abordar, dar um enfoque um pouquinho diferente, o complementar ao que o Marcelo tinha colocado. Eu estava comentando que a questão da longitudinalidade não é um conceito muito simples também, porque isso tem sido estudado por vários autores. Tem um estudo que foi publicado pela Lígia Giovanella, que é uma pessoa que tem estudado bastante a atenção primária à saúde no Brasil, foi publicado já em 2011 na Ciência Saúde Coletiva, e é um artigo super legal, explorando justamente a questão do conceito. E o que a gente percebe é que o conceito de longitudinalidade é o que a gente chama de polissêmico, tem vários significados embutidos nele. E o que ela fez foi um levantamento, foi uma revisão bibliográfica, que ela dá uma ideia assim, de que vários autores usam conceitos
algumas vezes um pouquinho diferentes de cada um deles. É só para chamar a atenção de que a maioria desses estudos tem um enfoque justamente disso, de atenção primária, o que isso reverte para o sistema de saúde e para os pacientes, em termos de mortalidade e de desfecho. O que poucos estudos falam é justamente sobre a relação, qual é o benefício para o médico, isso que eu queria colocar para vocês um pouquinho. A definição que eles usam, eles acabam usando a partir dessa revisão, entra um pouco naquilo que o Marcelo falou, assim, uma relação entre o médico e um paciente que se estende além de episódios específicos de doença. Então, quando a gente começa a trabalhar com prevenção, obviamente a gente tem que sair um pouco dessa questão da doença. Essa relação é considerada reflexo de um senso de afiliação. Esse é um termo muito interessante, assim, a gente fica muito próximo, tanto para o médico quanto para o paciente, frequentemente expresso em termos de contrato implícito de lealdade. A gente vê uns pacientes que são muito leais, tanto a nossa relação de lealdade com eles, quanto eles com a gente. Por parte do paciente, e responsabilidade clínica por parte do médico. Então, eu estou chamando aqui a atenção para fatores, para conceitos considerados chaves. Então, a questão da lealdade, e algumas vezes a gente vê na própria unidade, quando o paciente nos encontra ali no corredor e diz, hoje eu estou lhe traindo, doutor, que eu tenho um problema que não pude esperar. Eu acho que é uma coisa super legal. E eles usam isso como um termo que eles chamam vínculo longitudinal, que é uma ideia interessante. E o que eu queria entrar aqui é falar um pouco de burnout, que é uma coisa que eu tenho estudado há mais tempo, e agora, em função da própria Corema, eu tenho trabalhado mais a questão do burnout, especificamente falando sobre os médicos residentes, que é quem começa a formação e tem essa... e a gente torce para que eles comecem bem e não entrem em burnout ao longo do tempo. E tem muitos que entram em burnout já na residência, né? O que a gente sempre diz que o burnout ele faz parte da própria... não o burnout, mas a questão do estresse faz parte da formação médica como um todo. E tem formas de como a gente pode lidar com isso. A questão do burnout, então, ele tem sido discutido em todo o mundo, nos últimos, pelo menos, 15 a 20 anos, de maneira muito intensa. A gente sabe que isso tem consequências graves com relação inclusive, aumento da taxa de depressão, de suicídio entre médicos. Médicos residentes sofrem mais com relação a isso. Isso não só no mundo todo, mas no Brasil tem vários estudos mostrando sobre essa questão. Não é muito diferente disso. E só para dar uma ideia, o Medscape faz todo ano, ele faz uma pesquisa sobre quem são os médicos mais estressados, com mais burnout, né? E ali, liderando o negócio, a urologia, a neurologia, a nefro. Nós estamos ali em cima, a medicina de família está lá em cima. E é interessante que eles fazem também uma relação desse dado com a questão do ganho. Os que ganham menos são mais estressados? Não é assim. Tanto é que ali os oftalmologistas ali estão com um índice super baixo e abaixo deles ainda o pessoal que trabalha com medicina preventiva e saúde pública lá nos Estados Unidos, né? Que são a gente sempre diz assim, os primos pobres da medicina, mas é só para ter uma ideia de com quem que a gente está falando aqui. Bom, dentro desses estudos sobre burnout, eu achei um artigo que foi super legal, isso a gente estava discutindo num grupo que trabalha com bem-estar aqui no Hospital de Clínicas. É um artigo do médico que diz assim, olha, ele chama assim o poder regenerativo do cuidado. E no final das contas é um artigo do JAMA, bem pequenininho, mas ele diz assim, existem formas de combater este burnout, e uma das formas é justamente a satisfação que a gente adquire ao cuidar dos pacientes. O cuidado, ele é ele te dá uma satisfação enorme que compensa todo o burnout. Então, assim, a longitudinalidade, o atendimento às pessoas, ele funciona quase como um antídoto para o burnout, e isso eu acho que é o ponto que eu queria chegar. Então, assim, a gente tem o reconhecimento dos pacientes, dos familiares, conhecer esses pacientes ao longo do prazo nos ajuda a pedir menos exames, ser menos invasivos desnecessariamente, isso tem tudo a ver com o slow medicine. A gente tem eu vi que o Jefferson estava aí antes na reunião, tem um chavão que a gente usa lá, eu pelo menos uso na unidade, que nem toda conduta é definitiva. Muitas vezes a gente fica na dúvida, assim, preciso tomar essa conduta agora? Não, o paciente, talvez, a gente pode
ter o acesso dele semana que vem e a gente pode reavaliar o melhor caso conforme a resposta que ele tiver, a conduta que a gente tem agora. Então, acho que é interessante. Bom, esse artigo, ele faz referência logo no início a uma revista, que é a revista Life, é uma revista super famosa, já não existe mais nos Estados Unidos, e que em 1948 ele lançou um ensaio fotográfico, essa é a capa da revista Life naquela época, super interessante. E ele foi lançado naquele ano, ou naquela edição da revista, fotografias de um médico de família norte-americano, que era o Ernest Siriani. Foi super legal e teve, assim, virou um clássico dentro da medicina. Então, tem o Dr. Siriani ali com vários pacientes deles, acompanharam, tiraram muitas fotos e tal. Então, fotos com velhinhos, pacientes acamados, ele fez uma cirurgia de amputação do pé, tratando crianças em casa e tal. Isso mostra o Siriani ali, ele não é um cara super, pode dizer assim, que ele está super tranquilo, feliz da vida, mas ele está preocupado, mas ele tem satisfação por aquilo que ele faz. Então, o prazer de estar cuidando de outras pessoas, de uma comunidade grande. Então, os clássicos nos ajudam nisso, né? E falando de clássico, esse aqui é outro clássico, que é o The Doctor, né, do Luke Fields, e o médico ali está sentado ali, parece que não tem muita pressa, talvez ele fique um bom tempo observando qual vai ser a reação da criança aos cuidados que ele está tomando, né? E tomando conta da situação, tem uma mãe desesperada ali chorando no canto, mas o cara está super tranquilo e mostra assim que muitas vezes a gente não precisa ter tanta pressa assim. E falando de clássicos, eu queria apresentar a vocês o Haeckel. O Haeckel é um livro clássico da medicina de família. Esse é um livro que era um livro menorzinho que eles chamavam Essentials, que ele falava assim, um pouquinho de grupos de doenças. Então, grupos de doenças de crianças, doenças respiratórias, doenças musculares, assim por diante. É um livro super bom. E lá pelas tantas, na primeira página, no primeiro capítulo do livro, ele fala sobre o médico de família. E aí, especialmente, ele diz assim, the joy of family medicine, assim, ou seja, o prazer de ser médico de família, a alegria de ser médico de família. E ele diz lá pelas tantas, ali nesse parágrafo, que a recompensa da prática do médico de família vem do encontro com o paciente ao longo do tempo. Isso já nos dá uma ideia assim, da questão da continuidade, da longitudinalidade de cuidado. Ela deve ser fonte de prazer e alegria para nós, né? Poder compartilhar com eles a questão da confiança, do respeito e da amizade. Então, são coisas que estão muito presentes em nós, assim, incorporados na prática da medicina de família. E eu estava lendo esses dias um outro texto que falava sobre a questão dos bondes, e aí eu não resisti, botei uma foto dos bondes, porque aí entra a questão da slow medicine, né? A gente... Em Porto Alegre, isso aqui na esquina da Ramiro Barcelos, ali com a Independência, passava bonde por ali. E lá pelas tantas, os caras disseram, não, tem que tirar os bondes que eles estão atrapalhando o trânsito. Tiraram os bondes, encheram as ruas de carro e a gente está andando mais devagar do que antigamente com os bondes. Então, só para dizer assim que a questão dessa lentidão que eles estavam querendo não ajudou muito. Então, é só para falar um pouco disso. E o que eu ia comentar, então, a questão da continuidade, ela não pode ser analisada isoladamente. Ela está no meio de uma série de outras questões, e aí eu sinalizei de amarelo a questão dos atributos básicos, essenciais da atenção primária, que é a coordenação, cuidado, acesso e integralidade, que o Marcelo já tinha falado, mas tem outros aspectos que estão intimamente ligados à questão da continuidade. Questão da autonomia do paciente, respeito, parceria, gestão, prevenção, tecnologia. Tem que ter tecnologia para garantir que essa continuidade se mantém. Tem que registrar, tem que ter uma afetividade nessa relação e também uma efetividade. Tem que ter compaixão, que é outro termo que está super na moda e que a gente consegue fazer de uma maneira legal. Tem que ser curioso com relação ao paciente, a gente tem que se comprometer com ele, a gente tem que ter uma responsabilidade com ele. E assim por diante. Então, é só para dar uma ideia que a gente nunca vai conseguir falar só de continuidade e longitudinalidade isoladamente, não vai dar certo. E porque isso tem a ver com a própria prática da medicina. Esse é um slide que eu usei numa aula sobre consulta médica, e é bem isso que acontece.
se a gente não dá uma coladinha no prontuário do paciente antes de ver, a gente abre a porta, a gente não sabe o que vem. Pode ser uma dor no pé, uma unha encravada, pode ser uma infecção respiratória, pode ser um monte de coisa. Isso faz parte, essa incerteza e essa diversidade fazem parte da nossa atividade como médico de família em atenção primária. Não tem como fugir muito disso. E alguns problemas desses pacientes, eles precisam de tempo para serem elucidados. Claro, a não ser que seja uma coisa muito simples, mas nem sempre a vida é muito simples. Então, a gente precisa de tempo para entender como é que vai funcionar as coisas. E a gente também diz dentro dentro da medicina, isso também é outro slide que eu usei nessa aula sobre consulta médica, que a medicina é uma arte literária, ou seja, é um livro que a gente vai abrindo e conhecendo. Então, da mesma maneira como a gente recebe um livro, a gente não começa pelo final, para descobrir quem é se o mordomo é o assassino, a gente começa lá do início e vai lendo, se empolgando descobrindo os personagens, se empolgando com a leitura e assim por diante. Então, a gente não lê o primeiro capítulo, depois pula para o último, a gente vai lendo na sequência, isso precisa de tempo para conhecer. Isso eu acho que é o desafiador, o bonito da nossa prática médica. E a gente diz, então, que muitas vezes, dentro dessa ideia de que a medicina é uma arte literária, a gente vai construindo esses nossos personagens na nossa cabeça. A gente sempre conta essa história assim, que o Cecil Herman, que era o cara que falava sobre isso, ele diz assim, tem pacientes que tu acaba conhecendo a história 10 anos depois. Aí parece que põe a última peça do quebra-cabeça, tu tem uma ideia do que está acontecendo. O grande problema é que quando a gente compra um quebra-cabeça, eles vêm assim. A gente até tem que começar a separar um pouquinho, isso demora tempo, a gente não consegue montar um quebra-cabeça numa tarde, até não teria graça nenhuma, né, de montar numa tarde. Então, exige um certo empenho nosso de montar aos pouquinhos com critério, com cuidado e com método para a gente chegar lá. E aí, algumas vezes, só para dar o exemplo muito prático do que a gente acaba fazendo, isso é uma estratégia que eu aprendi com o Grossman, que é um dos pais aqui da medicina de família aqui no estado. Ele lá para as tantas tinha pacientes que ele dizia assim, não estou entendendo, ele não dizia, algumas vezes ele conseguia dizer para os pacientes assim, eu não estou conseguindo entender o teu caso. Quem sabe a gente marca uma consulta para daqui a 2 semanas. Isso tem um impacto interessante tanto para o médico quanto para o próprio paciente. O médico vai lá dar uma estudada em alguns sinais e sintomas, ver se ele consegue enquadrar o paciente de alguma forma, mas também tem um efeito sobre o próprio paciente. Eu digo assim, eu quero te ver daqui a 2 semanas, tu dá um tema de casa para a pessoa, ela vai refletir sobre aquilo e tem um efeito terapêutico super interessante para ele repensar a sua própria doença. E já estou quase terminando, e só para dizer assim, que essa história toda, eu me lembrei também do Kurt Kretzel, que é outro médico, ele trabalhava em Rio Grande, ele já faleceu não faz muito tempo, mas ele sempre dizia isso, e quem repetia essa história é o professor Odalci, que é nosso colega aqui do Departamento de Medicina Social. Ele diz assim que algumas vezes, quando a gente atende um paciente no consultório, muitas vezes a gente tem uma tendência a acertar o diagnóstico, e acertar o diagnóstico é como se fosse uma flechada. Algumas vezes, obviamente, a gente acerta, mas outras vezes a gente erra, a gente está muito longe mesmo, tendo todo o equipamento disponível. E à medida que a gente se aproxima do alvo, a gente vai caminhando lentamente, a gente consegue ser mais certeiro nesse acertar no alvo. Claro que algumas vezes o alvo é muito grande, sei lá, uma infecção urinária não complicada, bom, isso a gente acerta muito fácil porque o alvo é muito grande. Mas é só para dar uma ideia disso, assim, de que a incerteza e o tempo, eles têm que ser usados ao nosso favor, em favor do paciente também. E eu acho que era isso que eu queria, eu queria só terminar dizendo assim que esse contato que a gente tem com os pacientes, conhecer os pacientes ao longo do tempo, construído a sua história, é extremamente gratificante. No momento que a gente começa a se responsabilizar por eles e eles se sentem acolhidos nesse trabalho, é o que traz satisfação e nos motiva para seguir nessa profissão, que eu acho que, como vocês todos estão estudantes, eu queria dar uma mensagem assim, de otimismo, acho que a gente consegue fazer isso. Quando a gente encontra um paciente que diz assim, doutor, parei de fumar há 5 anos por
porque o senhor me insistiu comigo, ou melhorou da asma, controlou da diabetes, sei lá. Isso traz uma satisfação e isso que a gente tem que aproveitar ao nosso favor. Obrigado, pessoal. Acho que era isso. Bom, pessoal, se alguém tiver perguntas, podem mandar no chat. A gente acabou de enviar o formulário de presença. A gente pede para todos assinarem ele. Queria agradecer os profs, agradecer muito por aceitarem o convite. Foram aulas muito, muito boas. E eu só tenho uma pergunta, então, pode ser para os dois responderem, ou quem quiser responder. Como que a gente consegue dosar esse contato com o paciente para não ultrapassar limites na relação médico-paciente, não se apegar demais, enfim, como que existe algum momento que tu passe a sentir como médico assim, não, peraí, agora eu tô me passando? A pergunta que eu faria assim, qual é o problema nisso? Não, é uma provocação, porque eu não vejo problema nenhum. Eu acho que isso é uma falta de dicotomia. Acho que não tem problema da gente sofrer com os pacientes, da gente ir no velório dos pacientes, da gente ir na casa dos pacientes. Pode ser uma coisa meio boba, mas assim, uma das mudanças que eu percebi na minha atividade profissional, isso eu percebi, eu trabalhei um bom tempo na unidade de Conceição, lá trabalhei com pessoas que... trabalhei com o Zé Mauro, que é uma pessoa que já faleceu, que é outro que escreveu o tratado, com o Luiz Felipe, que é outra pessoa importante, com o Lara, que são outras pessoas, colegas de trabalho com médicos de família tradicionais aqui. A coisa que eu aprendi, isso depois mesmo da residência, é que a gente não tem que ter medo dos pacientes, nem dos familiares. Pode ser uma coisa muito simples, mas não tem medo, inclusive, de ter relacionamentos de amizade, como eu estava falando antes, assim, a gente tem que ser parceiro do paciente. E eu não vejo problema da gente chorar junto nas consultas e assim por diante. Eu também penso como o Chico, Eduarda, porque assim, eu lembro que vários dos meus pacientes, ao longo do tempo, desde a residência, eu sempre fui muito ao velório deles. E isso é aquela coisa assim, que também é uma questão assim, tu tá fechando com aquela pessoa e mantendo com a família, dando suporte para eles de que isso faz parte da vida, é um contínuo, né? Aniversário, e também tem as partes boas, né? Aniversários, outras coisas mais. Aniversário de 100 anos de pacientes minhas, eu fui alguns já, e é isso, eu acho que a gente... Isso faz parte da nossa humanidade, né? Então, muitas vezes nos exigem na faculdade essa questão, né, de que a gente seja duro para algumas coisas, mas na realidade, na vida real, quando a gente vai lidar, a gente vai chorar com as pessoas. Eu tenho várias cenas assim, eu sou meio difícil de chorar, mas eu lacrimejo de vez em quando, e tem situações que, se tu não te emocionar, alguma coisa tá errada, né, Chico? E isso não é feio, isso não é vergonhoso. É que a gente aprende na faculdade, não sei de onde é que vem isso, nas aulas de semiologia, não, tem que ter um certo distanciamento para poder ajudar o paciente. Eu acho que isso é balela, isso inclusive já foi discutido no próprio Congresso da BEM uma vez, ou pelo menos mais de uma vez que eu me lembro. Então, tu ainda pensa assim, como tu é atrasado. Não para mim, né, porque eu já estava avançado, já estava no outro... Exato, alguém mandou ali no chat uma fala muito importante mesmo, porque é a visão que eu tenho, assim, que a gente, como médico, a gente vai ter que manter certo distanciamento, é o que a gente vê em série, em Grey's Anatomy, essas coisas assim, sabe? Porque, nossa, se aproximou muito do paciente, mas é muito bom entender como é que rola na vida real. Só para dar um complemento, assim, isso vale para os dois lados, assim. Eu sempre conto uma história, também tinha uma residente lá da Conceição, e ela veio discutir o caso, e disse, pai, a paciente eu não aguento mais, é uma paciente chata, eu não aguento mais, porque ela vem toda semana, não sei o quê. E aí eu disse para a residente, assim, até está em Passo Fundo agora, ela disse assim, tu disse isso para ela?
Dizer o quê, professor? Dizer que ela te chateia, que ela está tendo um comportamento insuportável. Eu posso dizer isso para ela? Pode, diz que isso, ela foi uma coisa assim, meio boba também, mas ela conseguiu dizer para a paciente, e isso mudou completamente a relação dela com a paciente. A gente diz para os nossos amigos assim, pô, tu está me chateando, tu está insuportável. Isso mudou a partir daquele momento a relação dela em benefício da própria paciente. Então, assim, a questão da própria relação direta, uma relação franca, aberta, isso é fundamental. A gente quer o paciente que seja nosso parceiro, e a parceria estabelece relações, informações e relações muito próximas. Não estou dizendo que a gente não tem que ter o poder, a gente tem que manter um certo poder, que é isso que nos torna médicos. Quando vocês receberem lá o diploma, vão dizer, e exercer medicina. Então, esse é o poder que a sociedade nos delega, e a gente tem que usar isso ao nosso favor também. Tem uma coisa também que eu estava lembrando, que é a Carmen, que foi minha mestre lá no Conceição, foi minha preceptora. A Carmen sempre dizia que a gente tem que encontrar alguma coisa que goste nas pessoas, porque assim, vão ter pacientes como esse que o Chico está falando, que, cara, a gente vai fazer uma contra-transferência ruim, não vai bater, vai ter situações que vão mexer com coisas nossas, que a gente nem vai se dar conta, né, que são inconscientes, mas a gente tem que tentar buscar alguma coisa que faça algum elo entre o paciente, que pode ser fazer massa, cozinhar, gostar de tal filme, encontrar alguma coisa, porque isso facilita. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir ter esse interesse e esse acompanhamento das histórias, de montar gostei do monte de slide teu, depois eu vou querer essa tua apresentação, Chico, de montar essas histórias aí do quebra-cabeça, né? Porque, e não é à toa, se a gente for ver, a quantidade de médicos e médicas escritores que tem. Porque se a gente for ver uma tarde nossa num ambulatório, quantos personagens, quantas histórias, e quanto mais curioso, e acho que uma coisa que é legal, que não é só para o pesquisador, mas é para o médico que vai estar no ambulatório, no consultório, ter curiosidade. E se tu ter curiosidade com as pessoas, tu vai ter histórias fascinantes, e isso entra na questão essa que tu colocou, Chico, eu concordo plenamente. A questão é essa de, se tu tem satisfação, tu exerce muito melhor, tu fica menos estressado, tu tem menos burnout. Então, buscar a alegria da história é uma coisa importante, né? Porque é o que a gente vai fazer por muito, muito tempo na vida. E não é à toa também a gente vai ver vários colegas nossos que vão aos 75, 80, 85, pai do Chico, né, Chico? Teu pai foi aos 90 e tantos anos clinicando ainda, né? Não sei se ainda tá, continua clinicando? Agora acho que não. Mas é Já isso, parou né? ainda bem. Mas só ia comentar também que isso não é uma exclusividade da medicina de família. A gente percebe assim, que isso acho que é uma postura frente ao paciente. Então, assim, a pediatria tem muito disso, assim, de acompanhar, ser acompanhado ao longo do tempo, né? Os meus filhos foram acompanhados pelo Termione até chegar aos 18, eu acho, 19 anos. O pessoal da Gineco também trabalha muito com isso. A gente fez um trabalho um tempo atrás que a gente perguntava assim, aqui no SMO, quem é teu médico de referência? A maioria, e aqui a gente tem muitas mulheres trabalhadoras, diz assim, minha médica de referência é minha ginecologista, que, claro que atende os problemas ginecológicos e tal, mas era um ombro amigo que conversava, que discutia outras questões. Então, acho que é só para pensar assim, que é um jeito de te relacionar com os pacientes, independente da especialidade. E eu vejo assim que algumas especialidades, por exemplo, quando tu junta a questão técnica com uma questão mais relação humana, tu vai estar em vantagem em relação aos demais. A gente tem mais uma pergunta aqui no chat, da Betina. É comum que em uma relação longitudinal ocorra o problema de o profissional superestimar o quanto sabe a respeito do paciente? Como evitar isso? Tem um livro que eu acho que fica a dica para vocês aí, que é Como os Médicos Pensam. É um livro curtinho. Quem passou comigo na integradora, como o Gustavo, que eu estou vendo aqui, eu geralmente passo o capítulo introdutório, independente de ser um paciente novo ou um paciente antigo. E aí eu acho que essa pergunta foi a Betina que fez, né? Cara, uma pergunta, ela é muito perspicaz, porque assim,
esse acompanhamento e essa relação próxima com uma pessoa, a gente começa a esquecer de se fazer algumas perguntas que são importantes, né? E a principal delas, o que de mais importante pode estar acontecendo com essa pessoa agora? Um exemplo, assim, é muito comum quando a gente acompanha pacientes que têm algum problema de saúde mental, a gente esquecer a parte orgânica, porque tu fica focado numa questão ou da esquizofrenia, ou do tratamento do transtorno bipolar, e quando vê, e é uma coisa porque fica o foco tão grande, aquela pessoa vem no consultório por causa daquele problema, que a gente esquece, eventualmente, né, o rastreamento do câncer de colo, esquece de fazer avaliação do risco cardiovascular. Então, acho, no meu ponto de vista, assim, né, assim, uma coisa importante é sempre a gente se desafiar e se perguntar, independente de conhecer há muito tempo, o que de diferente pode estar acontecendo aqui. E eu acho que eu ia dizer também, para a gente manter a humildade e não a soberba, já que assim, eu sei tudo sobre ti, mais do que o próprio paciente. Nessa aula sobre consulta, a gente diz assim que a consulta médica é um encontro entre dois especialistas, o especialista em medicina, que somos nós, e o especialista no paciente, que é ele mesmo. Ninguém sabe mais do paciente do que ele mesmo. Então, de alguma maneira, a gente tem que manter a humildade e usar estabelecer uma relação de realmente de parceria com o paciente, perguntar como é que ele está se sentindo e assim por diante. Não ultrapassar essa linha. Professor, eu tenho uma pergunta mais relacionada com o que o Marcelo falou sobre aquela questão de o médico passar a ter um paciente em vez de uma região. Eu queria entender um pouco mais como é que isso funciona, justamente porque, ao mesmo tempo que a gente tem, quando no posto de saúde, quando um médico sai, ou quando a gente está falando do Santa Cecília, os doutorandos e os residentes saem, daí troca muito. Eu quero saber como é que funciona quando o médico ele cuida de um paciente, não de uma região. O que acontece se ele sai da unidade, se ele vai para outra unidade, ou se ele se aposenta, coisa assim? Quem fica com o paciente? Se o médico vai para uma outra unidade, o paciente também passa aí para uma outra unidade, que pode ser mais longe, ou o paciente fica com o médico que substituiu? Tu tem que ter, Gustavo, é toda uma engenharia, né? Tu tem que ter aquelas listas de pacientes, tu tem que ter disponível. Vamos dar um exemplo claro assim, né? Então, se tu vai para a Inglaterra hoje, tu te mudou para Londres, tu chega lá em Londres, tu vai morar na área 1, 2, 3, o que for lá, e aí tu vai chegar, quando tu te estabelecer, tu vai receber uma visita na tua casa, onde do assistente social, o pessoal que está vendo a chegada de vocês, e vai te oferecer uma lista com o nome de vários médicos, que vão ser ali de regiões próximas à tua área. E tu vai escolher um deles para fazer, de acordo com o perfil que tu está esperando, ou então tu escolhe, porque esse tem vaga para toda a minha família, então tu vai lá para a família. E aí tu faz tu acaba fazendo esse vínculo com o médico do local. Se eventualmente tu tem uma dificuldade com esse profissional, tu até pode fazer a troca, mas ela não é uma troca tão fácil. Mas se esse profissional acaba saindo, automaticamente tu volta nessa situação a ver de novo outro profissional para tu ser visto. A gente está pensando, já faz horas que discute isso, né, Chico? A questão de pensar em ter listas de paciente ali para os residentes, para os professores, ter uma lista que vamos pensar no residente, né? Se for um residente, provavelmente quando ele for R2 e estiver saindo, essa lista dele fica para o R1 daquela equipe que ele participa. Então, e aí ajustes finos, né? O paciente não se deu bem com o profissional, cara, troca para outro. Mas isso tem que ser uma coisa assim que seja mais exceção do que regra, essas trocas, né? Não sei se já respondi. Eu ia aproveitar e pegar um gancho, até fazer tentar dar uma resposta para a mãe do Heitor, ali, botou alguma pergunta no chat. A questão da escolha do profissional é um negócio super complexo. Quem que tu escolhe para ser o teu médico? Algumas vezes com essa questão da delimitação por área, tu não tem muita escolha, né? E tem vários pacientes, hoje mesmo, não, ontem teve uma paciente que atendi lá com o Leonardo, que a paciente já entrou xingando, dizendo, eu não quero ser atendida por estudante. Aí tive que entrar, fazer um meio de campo. Mas
Mas como é que a gente escolhe? A gente escolhe conversando com as pessoas, a gente escolhe, a gente testa. Se o cara vai lá e te pede um monte de exame e tu não está muito afim, tu diz, não é o cara. Agora, se o cara não pede nenhum exame e tu acha que talvez precise, bom, talvez tu vai procurar outra pessoa. Só exemplos, assim, só para mostrar que não é uma coisa trivial, não é banal a escolha do médico. Isso é um processo, que algumas vezes lá Laplace diz assim, agora me sinto confortável, me sinto participativo dessa parceria com o médico. Ele me entende. Isso, para mim, é o definitivo. Eu acho que uma coisa que a gente consegue perceber muito, principalmente ali no clínicas, que a gente faz muitas essas rotações, todo mês troca equipe e troca residente, e até mesmo os acadêmicos trocam de estágio, é o quanto que os pacientes geralmente reclamam dessa troca de equipe, né? Às vezes está dando muito bem com uma equipe e daqui a pouco vem outra equipe, outro residente, outro acadêmico, outro doutorando. Pode até mesmo o professor ser o mesmo, mas mesmo isso tem visões completamente diferentes, até jeitos muito diferentes de lidar com cada um dos pacientes. Eu acho que isso é uma coisa que afeta muito a maneira como os pacientes se relacionam conosco no clínicas. Uhum. Eu acho que lá na UBS, eu acho que a gente ainda tem uma questão dos professores tem mais ou menos fixos, assim, né? E a gente procura, na medida do possível, estabelecer essa continuidade. Não é tão simples. Por isso que a gente faz questão de que os pacientes nos vejam. Nós estamos lá. É o doutorando que atende, mas nós estamos lá por trás. E pode parecer simples também, mas a gente está lá até para não acontecer nenhuma barbeiragem. Então, isso garante a segurança do paciente. E o paciente, eu vou dizer assim, que a maioria dos nossos pacientes adora ser atendido por estudantes, gosta mesmo. Vocês têm tempo, vocês mostram um interesse genuíno no paciente, isso é fácil de perceber. Mas eles gostam que a gente vai seguindo isso, vai na porta e diz, tudo bem, então estou aqui, vamos discutir teu caso e tal. Eles se sentem seguros com relação a isso. E acho também uma coisa que vale ressaltar, né, Chico, da questão do estágio da medicina de família, na atenção primária, que é um dos estágios, pegando esse que tu falou, né, Gustavo, que vocês vão conseguir ver a pessoa ao longo de 3 meses. Então, vários pacientes vocês vão ver, e dependendo da situação, algumas precisam ser vistos com mais frequência, vocês vão ter 3, 4 encontros ao longo desse período. E aí dá para exercitar dentro da faculdade o que a gente discutiu hoje aqui, né? Que é essa questão de continuidade do cuidado e de fortalecimento de relação, né? Dá para ser um bom treino. Se alguém mais tem alguma pergunta, pode fazer, abrir o microfone, mandar no chat. Bom, então, acho que a gente vai ficando por aqui. Queria de novo agradecer aos profs. Foi muito, muito, muito bom. Tem muita gente elogiando no chat. Não sei se alguém da Liga quer falar mais alguma coisa. Agradecer aos profs mesmo, a aula foi muito boa, as 2 aulas estavam maravilhosas, acho que tem tudo a ver com as 2 ligas, assim, o pessoal, os ligantes da Liga de Slow Medicine devem ter conseguido relacionar muito com a aula. E tem gente entrando já na LMFC, que está aberta por causa da aula, então, como sucesso. Então, pessoal, queria agradecer, acho que essa iniciativa de vocês fazerem essa aula conjunta foi excelente. Fico à disposição de vocês. Uma boa noite, pessoal. Chico, prazerzão. Eu vou roubar tua aula também, uns slides. Tá bem. Certo, pessoal. Boa noite, obrigado por tudo aí. Prazer, Marcelo. Tchau, falamos aí. Tchau, gente, igualmente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau, pessoal.